Vamos agora para um estudo de caso de uma obra que perdeu ganhando e ganhou perdendo, que é a segunda temporada de Fumetsu no Anatae. Sim, a gente conseguiu sobreviver para assistir essa temporada inteira e foi uma experiência não necessariamente muito boa. Bem, aqui a história, se você já não conhece de Fumetsu, é literalmente o Fushi, que ele é uma criatura, um ser criado para absorver memórias, experiência e tentar se tornar ou ter um entendimento do que é um ser humano, né? E essa temporada passou-se muitos anos, tem um time skip no começo, mas Jesus amado. E aqui ele tá em outros contextos onde ele está aprendendo a utilizar melhor o poder dele, onde ele tem agora uma capacidade de assimilar não só pessoas, mas lugares e uma narrativa que vai crescer através disso. E cara, Fumetsu é uma coisa complicada, porque já começa essa temporada, ou melhor, esse projeto já começa errado, quando literalmente você troca toda a staff e toda a staff que trabalhava aqui foi pra outro projeto. E pra onde eles foram mesmo? Foram cuidar de Golden Kamuy. Ah, é verdade. E ainda Golden Kamuy teve problema por conta disso. Não foi exatamente por isso, foi outro problema. Foi outro problema. Mas enfim, cara, trouxeram uma galera que literalmente não sabia fazer Fumetsu. Não sabia, desculpa. Principalmente em âmbito de direção, cara. Tinha alguns momentos que você fala, ok, até vai. Mas no frigir dos ovos, cara, não faz sentido você dar um downgrade tão grande, principalmente para Fumetsu que precisa de fato de produção. E essa temporada teve uma produção negativa. Foi pouquíssimos momentos que ele conseguiu salvar pelo uso de alguma coisa que dava para ter um apoio. Era direção, era storyboard, era dublador, que muitas das vezes estava tentando tancar, onde nada sobrava para ele se apoiar. Foi uma lástima. Em âmbito técnico, foi uma lástima essa temporada. Todo âmbito técnico composto no quesito visual, porque a animação é triste, direção, eu garanto que os técnicos... O Rafa até tá robotizado por conta disso. Oi? Ixi, rapaz, será que eu... agora sim. Agora desrobotizou. Eu tava até perguntando, Maurício, sou eu ou tá estranho isso aí? Não, os dois estavam esquisitaço aqui. Então era okay. Discord. Discord, desculpa, gente. Mas a animação de Fumetsu é uma atrocidade, a direção, os poucos takes interessantes são chupinhados do mangá, inclusive toda a parte sonora que eu tenho que até que dar os parabéns, porque as trilhas do Ryo Kazusaki e os dubladores tancavam, ou melhor, tentavam tancar muita coisa. Palmas, inclusive, pro Koyasu Takehito, que é o dublador de um dos melhores personagens dessa temporada, que foi o Gon. E a história meio que aproveita também desse elemento, que é um perde-ganha tão desgraçado, tão bagunçado, de ideias extremamente interessantes, momentos extremamente marcantes, e uma execução tão pobre, tão esquisita, ou até muito corrida em alguns momentos. Parecia que não era que o texto tava saindo no braço com a produção. Tava todo mundo num puta do Battle Royale ali, e não sabia pra onde ir. Uhum. Eu acho incrível como... apesar desses momentos extremamente mal feitos nessa segunda temporada, Fumetsu ainda consegue estar, como vocês falaram, nesse Battle Royale, que é roteiro com produção, com dublagem, se estapeando com a trilha sonora loucamente. Você às vezes passa de um momento que você não aguenta ver um personagem, você fala, ai, personagem chato pra caramba. Às vezes, alguns minutos depois no episódio, você fala, caraca, coração tá apertado. Você fala, nós. E é um misto, porque às vezes é um takezinho da direção que acerta, que dá de combinar com a dublagem, trilha sonora, e aquilo te pega em cheio pela questão do momento do roteiro. Ou às vezes ele dá a sorte de conseguir te pegar um pouquinho do engajamento emocional de um personagem lá do começo, ou
pegar uma ideia geral, Fumetsu tem muita ideia interessante, pena que é pessimamente executada. Pegar uma ideia interessante de personagem, o bom, né, o que a gente acompanha lá, o príncipe. Sinceramente, quando ele começou a ser apresentado, é um personagem que eu tava odiando. Mas rapidinho o Fumetsu se transformou nos personagens que eu mais gostei dessa temporada. E é um misto de coisa que, sei lá, eu acho até difícil explicar, porque é um roteiro que às vezes fica obtuso do que ele tá contando, algumas coisas. Não que seja difícil de entender o roteiro de Fumetsu, é que o que ele tá querendo te passar de engajamento, de próprio momento em si, às vezes fica um negócio esquisito. Tem hora que parece que ele tá forçando a tua barra, que nem alguns personagens que passaram da temporada passada pra essa, né, Tonari? O nosso querido Stalker transgeracional do clã muito louco, de Stalker de Fushi, né? Que você fica alguns momentos que parece que o roteiro e a produção tá tentando forçar um negócio ali que não cola, mas de repente parece que dá um acerto crítico e você fica, eita! E geralmente pro momento triste, né? Fumetsu sabe tentar te fazer chorar. Tentar. Porque a produção nem sempre tá em condições. Ou seja, ele consegue, porque você chora por conta da produção merda, por estragando o momento bom de Fumetsu. Bom ponto. Eu acho até, inclusive, que sabe qual é um bom exemplo até dessa fluidez de Fumetsu? É um momento... Ou melhor, são dois pra mim nessa temporada. Onde o Fushi começa a entender melhor sobre o que ele pode fazer como uma entidade, que eu acho o momento de descoberta uma merda, tanto na animação quanto no roteiro, mas logo em seguida ele tenta ressignificar isso de uma forma extremamente interessante. E o segundo momento, até que é logo depois, é quando eles fazem um agrado pra primeira temporada, que tinha essa dificuldade, que era: vamos dar um verdadeiro valor pros Knockers, que são esses vilões muito bizarros, muito... A gente até falava que eles eram muito sem necessidade. E aqui eles fazem muito mais sentido, eles têm uma ideia interessantíssima pra narrativa andar, só que ao mesmo tempo a produção em cima deles não é muito boa, tem alguns momentos que realmente a história começa a correr, e como são momentos um do lado do outro, você percebe, cara, isso é interessante, mas não tá fluindo, e não é só pela produção. Às vezes o roteiro, ele começa a se atropelar muito. Dá pra notar até que a autora do mangá, ela tem uma certa dificuldade pra conceber sword building, que é muito diferente. É uma ideia extremamente interessante, mas ela não consegue manter em 100% numa narrativa pra te convencer daquilo sempre. Seria até mais aceitável, cara, e mais entendível até os pequenos percalços e deslizes durante a narrativa por explicação de mundo, porque é megalomaníaco. A Fumetsu escalona a um nível absurdo, cara. O power play dele, ou o nível conceitual do poder do Fushi, ou o que se entende a extensão do que é o Fushi, ou do conceito do próprio ser dele, é muito grande. Eles questionam muito questões da própria individualidade de pessoas, o que é a vida, o indivíduo, a singularidade de cada um deles aqui. Muitos desses debates existem na obra enquanto ele está, ao mesmo tempo, fazendo essa conexão sentimental e humana da obra, enquanto ele está escalonando para um lado fantasioso do poder do Fushi, de sempre se expandir, se mudar, se moldar, e do que é o próprio indivíduo Fushi no meio disso. São questionamentos, ideias muito legais. Mas, cara, eles ficam extremamente pouco didáticos, ou nada didáticos, de você entender essa progressão narrativa, porque não é só a narrativa. Você tem a história sendo contada por texto e a história sendo contada visualmente. E com uma produção tão inconstante, eu acho que inconstante é até pouco, cara. Eu não tenho um adjetivo bom o suficiente pra dizer o quão gritante é a diferença dos momentos
Não que tenha momentos de ápice, de pico de produção aqui, a níveis de projetos extremamente tops de linha que a gente tem por temporada, mas momentos um pouco mais assertivos, mas eu diria que quem tem mais essa habilidade de ter picos assombrosos é na parte de roteiro mesmo. Mas na produção, cara, às vezes ele varia de uma cena legal, uma cena bem feita, de uma cena horrorosa que eu viria de um anime do Estúdio Eng. Então, você tem... Eu vou ser até um pouco mais duro nisso, que pra mim ele não tem nenhum momento bom. Eu acho que vai no máximo numa questão da mediocridade ou de, era o que precisava, era o que dava pra, meu Deus, por que vocês estão fazendo isso, cara? É uma cena realmente boa. Porque não era só a cena, né? Era o contexto que tava ajudando a ser bom. Só a cena por si só, realmente eu não tinha. Normalmente, inclusive, era 90%, 90% pra mais. Se o contexto não é bom, a cena é uma merda. E se o contexto for bom, a chance dela ser uma merda porque o visual é uma porcaria era muito grande. Isso é Por verdade. isso, inclusive, que a parte de áudio era muito importante pra essa série, porque ela conseguia guiar melhor os sentimentos que você precisava ter. Então, quando os dubladores interagiam, ou quando colocavam uma insert boa da trilha sonora, isso dava um valor. Agora, isso era muito mais valoroso porque a gente não podia contar com a parte visual. Porque a parte visual tava fazendo um desserviço. E Fumetsu é uma história difícil de ser contada. A gente via na primeira temporada, cara, mesmo com o esforço, às vezes, do roteiro, ou até da produção, e tentando se alinhar, é uma história difícil. Agora chega na segunda temporada, que escalona e não tem produção, e isso compromete também a narrativa de forma ativa. Cara, fica difícil de eu realmente explicar pra vocês qual foi a maior engrenagem do problema de Fumetsu. Porque é tão diluído, é tão pontual, ou melhor, ele é tão caótico, o quão os problemas eles se espalham e se tornam endêmicos aqui, principalmente da produção, que eu não consigo dizer, é quando a cena precisa de uma direção mais emocional, ele não entrega e portanto torna a cena pior. Ou, ele não consegue ser didático dentro da sua narrativa visual, portanto você não consegue entender algum conceito que está sendo passado. Porque é tudo isso, mas não é tudo isso de uma forma dividida que você pode entender parte por parte do problema e fazer, de fato, ter um entendimento geral dos problemas de Fumetsu. É caótico. A produção de Fumetsu, ela é caótica. Me parece, inclusive, que ela é uma concha de retalho de trabalhos de pessoas distintas que se conectam e não conectam. É montar um quebra-cabeça com peças que não são do mesmo tamanho, que não são do mesmo formato, não são da mesma altura, não são da mesma cor. Mas ainda o desenho ali, ele tá tentando se reconectar, ou ele tá tentando se costurar, porque a narrativa ainda tenta fazer o seu trabalho e a história ainda tenta ser contada. Você entende o começo, meio e fim da história, que no começo foi meio pegado, mas depois que engrenou, principalmente depois da entrada do Bon, e como a narrativa começou a fluir, eles começaram a, de fato, a criar e traçar uma direção a um conflito macro da história, você fala, agora eu tô entendendo, agora eu sei pra onde você quer ir. Mas ainda assim, cara, você querer montar esse quebra-cabeça, onde tá desenhado um cavalo, mas cada pecinha que vai montar esse cavalo é uma peça que às vezes você fala, isso é um tamanduá, isso é um cavalo, isso é um cavalo, isso é um peixe, mas não é um cavalo. Aí você tenta montar tudo e vira um mosaico extremamente esquisito, caótico, sem pé nem cabeça, mas que ainda você entende que é um cavalo. É que eu não diria nem que acho que você falou do roteiro tá meio que quebrado nesse quebra-cabeça maluco. Eu digo que é o que une, né? Você tem que contar uma história, né? Fumetsu querendo não ter uma história, e é uma história linear. E é uma boa história pra ser contada. E é uma boa história pra ser contada. É uma história que eu tenho... Ela tem seus pontos mais baixos, mas conceitualmente ela é muito interessante. Até você falou dela ser megalomaníaca, eu nem chamaria ela de megalomania, eu chamaria ela de abstrata. O Fumetsu tem alguns conceitos muito abstratos.
É megalomaníaco no sentido da grandeza que ele se propõe a fazer essas coisas, mas antes de tudo é muito abstrato. O Fushi é uma entidade abstrata no que ele pode ou não fazer, nos conceitos que envolvem ele. Mas a questão desse quebra-cabeça de Fumetsu é que basicamente você tem que contar uma história. Você tem um roteiro, você tem um material original com um texto que tem começo, meio e fim. Isso, esse fio, liga o que é Fumetsu, porque você tem um material base que tem uma história de começo, meio e fim. E isso forma um fio no qual você foi pendurando as cenas do trabalho de artes, cada grupinho fez o seu, depois juntou tudo no dia de entregar. E é essa colcha, eu classificaria Fumetsu mais como essa colcha de retalhos, porque você tem um fio condutor. Ela não é completamente quebrada, ela não é completamente fragmentada. Você tem esse texto base que serve de fio condutor para a obra. Tanto é que, por mais abstrato que possa ser algumas coisas de Fumetsu, ele não é difícil de ser entendido. Para ele é bem simples. Só que, na própria perspectiva dele, de contar essa parte abstrata do poder do Fushi, através do próprio conceito dele de ser uma entidade que evolui com base nas interações com seres humanos, você precisa contar as interações com seres humanos. E essas interações dependem de um ambiente, de um local, de um contexto e dos próprios personagens. Esses personagens vão se envolver em ações, em disputas, em conflitos, em ambientes diversos, que numa narrativa, num anime, que é uma obra audiovisual, se você não sabe montar essas questões, você tem esse fio condutor, que é a história base, mas o resto fica meio que cada coisa meio deslocado. O cenário, a animação não bate diferente de algumas coisas, de repente brota personagem de lugar que você nem espera, fica esse negócio esquisito. Sim. Tanto é que acho que o ponto que te dá mais engajamento em Fumetsu é justamente esse fio condutor que é o roteiro. Uhum. Porque se não fosse isso, Fumetsu ficaria quase inassistível. Sim, sim. E ainda porque ele conecta bastante âmbito sentimental, porque ele fala sobre pessoas também, sabe? Uma das maiores ferramentas aqui que são utilizadas dentro do roteiro são personagens e são bons. Tirando a Tonari. Tirando a Tonari. São bons personagens, cara. Você pega o próprio Bon, cara. O que ele fez aqui sem muita condição de fazer nada? Porque, pra ele tinha só o roteiro pra ele trabalhar em cima e um excelente dublador. E ele foi lá e se tornou um dos personagens mais interessantes, mais incríveis e, quiçá, aí um dos coadjuvantes que a gente vai levar como indicado nos awards, cara. Mas ainda assim é difícil. É difícil dar liga a tudo isso e ainda no final do dia gera esse projeto extremamente estranho. Bem, Estranho até de dar uma nota, né? É estranho, é isso que eu tô pensando, cara. Porque eu dei um 5, mas não é um 5 muito honesto. Porque eu não sei que nota dá pra ele. Eu dei esse 5 justamente porque eu falei, cara, nada pior do que um anime com nota 5. Mediano. Mas ele não é mediano. Eu não sei o que Fumetsu é. Eu não sei o que concluir dele. Porque é uma bagunça. Eu adoro a história, eu adoro os personagens, mas eu odeio a produção e isso não equivale, não equilibra. Então, pra eu conseguir dar uma conclusão a ele, eu dei um 5 por conta disso. Eu acho meio complicado, porque eu lembro de também ter dado 5 na primeira, mas era porque justamente o primeiro e o último episódio são excelentes e o resto é uma grande queda. Tudo bem que na parte inicial ele ainda é bom e tal, mas ainda você nota que não é no mesmo nível. Uhum. Aqui, sinceramente, acho que nada... Com exceção das partes da ilha, nada é realmente no mesmo nível que, sei lá, o arco do Gugu, por exemplo. Uhum. Mas os momentos, ideias, ou até algumas cenas que não dependem de animação são tão interessantes que é esquisito dar um demérito pra ele, sabe? Porque ele faz um bagulho tão bem ou tão fora da curva que é meio é esquisito não dar o mérito. Mas ao mesmo tempo ele não merece esse mérito. Uhum. Sim. Ele não tem cara de um anime nota 5. Não, não tem. Ele definitivamente não tem cara de anime nota 5. Mas dar 6, 7 não é justo com a desgraça que foi a produção de Fumetsu. Uhum.
E, tipo, você dá um 3, 2 que a produção merece, cara, essa produção é um 2. Sendo bem legal com ela. Então, só que daí você vai botar ele do lado de Eiuo pra temporada. Definitivamente Fumetsu não tá lá. Pois é, cara. Por isso que é o 5 mais esquisito que eu já dei na minha vida. Eu também tô contigo, sabe? A nota 5, eu não sei se merece, mas talvez seja uma nota que valha. Acho que no máximo um 4 ou um 6, sei lá. É difícil, sinceramente, dar nota pra isso. Eu acho que qualquer espectro entre 4 e 6 é uma nota justa, desde que justificável. Porque eu tô com vocês de dar faz a média e tira um 5. Só que aquele 5 é diferente de quando a gente tava falando, sei lá, de Sekai no Birinouka. Esse aqui é o anime nota 5 que fez tão bem o 5 que virou 6. Tá, você compara, vamos dizer, o nosso anime nota 5 típico, nota 6 seria Isekai no Birinoukas. Aí você olha a produção e não só a produção, mas como a história é contada e passada nos dois. Os dois têm limitações, e tudo bem, tem âmbitos, tem propostas mais ou menos diferentes, mas tem limitações técnicas de produção altíssimas. Aí você olha pra Fumetsu e você fala: mas você tinha como ser mais, você tem cara de um anime que é mais alto ainda. Mas você tá com uma produção mais merda que o típico anime nota 5. Você fala: ok. A gente finge que tirou uma média de todos os picos do eletrocardiograma que foi Fumetsu e finge que a tendência da média foi 5. Pois é.